Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre fazer um vídeo sobre a crise dos 3 meses. Gente, eu não sabia que essa crise existia e eu só, assim, tomei conhecimento porque do nada o Gabriel mudou completamente o seu comportamento. Eu fui pesquisar e encontrei a crise dos 3 meses. Gente, isso não é qualquer pessoa que disse que isso existe, isso são estudos. Então, assim, eu acho que os pediatras, eles deveriam estar bem mais informados, assim, sabe? É claro que eles sabem disso, mas então que eles estejam mais dispostos a falar pra gente, porque a gente cai de gaiato no navio, né, na maternidade, e não sabe de nada. E as coisas vão acontecendo e você vai descobrindo, o negócio vai arrumando um tumulto. Porque eu tenho a impressão que se ele falasse comigo assim, olha, ele vai passar por isso agora e tal, né? Parece que você se prepara, sabe? E aí você consegue se lidar melhor com a situação, gente, porque eles mudam completamente e passam por situações difíceis e você fica sem saber o que fazer. O pediatra do Gabriel, ele não fala assim, mas por exemplo, se eu chegar lá e perguntar, ele me fala tudo. Mas assim, né, eu tenho que perguntar. Então, aí eu tenho que saber algumas coisas. Então, assim, isso aí eu não concordo. Eu acho que os pediatras deveriam estar um pouco mais assim, estarem um pouco mais dispostos para ajudar a gente, porque o negócio tá ficando feio. Bom, essa crise, gente, o que acontece? É claro que os bebês reagem de forma diferente, respondem de formas diferentes, mas eu acho que todos os bebês passam por isso, num grau maior ou menor de dificuldade. E com o Gabriel, gente, foi muito difícil. Eu resolvi esperar um pouco. Ele tá passando pela crise dos 3 meses, tá terminando, assim, ele tá voltando ao normal dele. Então eu deixei passar tudo para poder falar pra vocês tudo o que aconteceu com ele. Eu vou falar primeiro o que os estudos dizem, né? Porque a crise dos 3 meses está relacionada mais com a amamentação. E como muda o padrão de amamentação, acaba influenciando outras coisas. Então eu vou falar o que a ciência diz e depois eu falo o que aconteceu com o Gabriel. Então, gente, o bebê passa a brigar com o peito. Antes você põe ele lá e fica bonitinho, mama e tal. Agora não. Agora você põe ele, tira a boca, ele resmunga, ele bate a cabeça, ele bate os braços. E outra coisa, ele agora se interage mais com o ambiente. Então ele fica curioso com tudo. Então ele começa a mamar, ele larga, ele olha, ele brinca, ele ri, às vezes ele chora. Então, o ideal assim seria dar mamar num lugar mais tranquilo, para que tivesse o mínimo possível de estímulos para ele não dispersar da amamentação, para ele ficar mais concentrado. Uma outra coisa que acontece, gente, são os choros durante a mamada. Eles choram. O Gabriel chora. Vou deixar eu falar do Gabriel no final, né? Mas eles podem chorar durante a mamada. E o que acontece também? Aos 3 meses, o bebê ele fica assim meio que fodástico, sabe? Assim, na sucção. Então, antes o bebê que mamava muito tempo, agora com 2, 3, 4 minutos é suficiente para ele sugar a quantidade de leite que ele precisa. Então, o bebê que mamava mais que isso, a mãe começa a ficar preocupada, né? Que ele tá mamando menos, que ele tá mamando menos, que ele tá mamando menos. E começa assim a insistir com ele pra mamar. E aí, gente, piora mais ainda. Ele vai brigar mais ainda com o peito, ele vai chorar mais ainda. Então, nesse momento, o que é interessante fazer? Se você dá livre demanda, né? É você dar sempre que ele quiser. Deixa ele mamar um pouquinho agora, depois se ele quiser mamar mais, você dá, e assim fica. Eu fico o dia inteiro por conta, né, gente? Ele mama a hora que ele quer. Então, assim, o Gabriel nunca foi de mamar muito tempo, né? Então ele mama um pouquinho. Então, isso pode acontecer mesmo de mudar esse padrão aí. Bebês que mamavam muito agora passam a mamar pouco. Uma outra coisa, gente, o peito da mãe não fica mais tão cheio. O peito fica mais vazio. Isso acontece porque agora também nessa faixa dos 3 meses, o corpo da mãe, ele meio que sincroniza com a necessidade do bebê. Então agora você passa a produzir exatamente o que o bebê precisa. E é claro que isso varia, né? Por exemplo, meu peito ainda fica muito cheio à noite, mas muito menos. Não fica mais vazando, pingando, nada disso. Então, isso acontece. E aí, o que acontece, gente? O bebê começa a mamar menos, a chorar pra mamar, a brigar com o peito. E você sente o peito vazio. A gente desespera, a gente pensa, poxa, meu leite não tá sendo suficiente, poxa, meu filho tá passando fome. Gente, é uma fase, isso vai passar. Muitos pediatras, gente, incentivam, inclusive, você complementar nessa fase. Mas, gente, tem estudos que dizem, não tem necessidade. Tanto não tem necessidade que quem passa por essa fase, assim, mesmo passando por tudo isso, sem complementar, chega lá, gente, o bebê pegou peso, porque ele é só uma fase, ele vai mamar o tanto que ele precisa, ele não vai ficar com fome. Então, assim, não confundam essa fase com o seu leite está acabando, porque aí você complementa, o bebê mama menos, você vai produzir menos, e aí sim você pode correr o risco do seu leite diminuir ou até acabar. Então, é meio complicado, gente, essa fase. Depois eu falar do Gabriel pra vocês, foi, assim, muito difícil, ainda está sendo muito difícil, mas, assim,
tá lá, o leite vai dar. Não desespere, vai dar. Isso é fato, é estudo, não precisa de complementar. Não precisa de achar que seu leite está sendo fraco porque ele pede mais vezes. Uma coisa que acontece também é que o bebê passa a mamar mais vezes. Não necessariamente porque ele mama menos tempo, mas porque ele precisa de mais, porque ele está desenvolvendo, gente. Ele precisa de mamar mais, ele quer mamar mais, então você sempre tem que dar. Outra coisa, o bebê não mama só porque está com fome, né? Quem está só no aleitamento materno, ele toma água, né, através do leite, ele pede o conforto dele através do peito, né, do leite. Então, assim, se você tiver oportunidade, se você tiver disponibilidade, dê sempre que ele precisar. Muitos estudos, gente, dizem que o bebê passa por dois nascimentos. O nascimento biológico, né, que é quando ele realmente nasce, e o nascimento psicológico, que dá por volta dos 3 meses. Antes dos 3 meses, gente, o bebê não identifica mãe e ele e a mãe. Assim, ele acha que é um ser só, sabe? Ele não consegue ver que ele é um ser diferente. Agora, gente, ele passa a perceber isso. Ele passa a perceber que ele é separado da mãe. Então, o que acontece com ele? Isso gera uma ansiedade no bebê gigantesca. Então o bebê, gente, ele chora mais, ele quer mais colo, ele quer mais mamar, ele muda completamente o padrão de sono. Tudo isso, gente, na tentativa de chamar a atenção da mãe, de querer ela ali perto. Porque isso não é nada planejado, gente. Tem gente que acha que o bebê é terrorista, né? Nossa, ele vai fazer você ficar, depender... Coitado, né, gente, de um bebê de 2, 3 meses conseguir articular tanta coisa, né? Tem gente que é meio lesado. Mas enfim, então, gente, ele fica com medo, porque ele sabe que ele não é mais um ser grudado na mãe. Então ele fica com medo de sentir fome, de sentir frio, de ter que trocar a fralda e não ter ninguém para ajudar. Então ele tá sempre requisitando para poder, tipo assim, manter a mãe perto, porque ele sabe que ele não tá grudado na mãe. E essa ansiedade, gente, faz isso tudo com o bebê. Aí você fala que o bebê tá luxento. Gente, não é nada disso, ele só tá com medo, sabe? Ele só tá com medo, ele só tá com receio. O mundo tá novo pra ele, gente. Ele passou a enxergar direito, a ouvir direito. Ele entende o mundo, ele responde aos seus estímulos, ele responde às brincadeiras. Ele começa a pegar, ele começa a querer ficar sentado. Isso é muita coisa pra um bebê. Então... esse nascimento psicológico dele, que é quando ele descobre que ele é separado da mãe, isso causa pra ele um transtorno. Então, gente, é muito colo, é muito carinho, é ele saber que sempre que ele precisar, vai ter alguém ali. Então, se ele chora, a gente atende, sabe? Porque ele tá com medo de passar necessidade, de passar dificuldade. Isso é sobrevivência, isso é reação dele de sobrevivência mesmo. Bom, gente, com o Gabriel, essa crise veio quicando, sabe? Assim, acabou comigo, ainda está acabando comigo, porque eu tô muito cansada mesmo. O padrão de sono dele mudou completamente. Porque, gente, a mamada, o que acontece? Ele mamava durante o dia e a hora que ele queria, eu nem marco, sinceramente, eu nem sei quanto tempo que demora, mas eu acho que de 2 horas em 2 horas, 2h30 em 2h30, 3h30, 3, isso eu não sei muito não. À noite, gente, o Gabriel tava dormindo por volta de 8 até as 9, o máximo até as 9. Acordava 3 horas, parecia um reloginho, assim, sabe? Entre 2 e 3 horas, mas normalmente era 3 horas. Ele mamava e depois ele acordava, aí ele ia 5, 5h30 ou 6, que ele já queria levantar. Ele tava mamando então na noite uma vez só. Gente, com isso, ele passou a mamar 5 vezes. Teve o dia que o Gabriel dormiu 9h30 e acordou 5h30. De 9h30 a 5h30 ele acordou 6 vezes. E não era 6, porque, gente, às vezes ele acorda e não é pra mamar. Mas só que o Gabriel, ele tem um padrão muito, assim, eu consigo identificar que ele quer mamar, porque ele começa a mamar o ar. Pode encostar nada na boca dele que ele quer mamar. Então, assim, por exemplo, o travesseiro encosta, ele mama o travesseiro. Seu braço encosta, ele mama o seu braço. Então ele fica mexendo com a boca, assim, sabe, querendo mamar. Então eu sei que isso é porque ele tá com fome, ele quer realmente mamar. Se não for mamar, gente, ele não faz isso. Só que aí, nesse período, ele fazia isso todas as vezes. Então todas as vezes eu dava mamar pra ele. Então, gente, para um bebê que acordava uma vez à noite, passar a acordar 5 vezes à noite, gente, isso tá acabando comigo. Acabando comigo. A mamada dele não demorava, porque o Gabriel nunca foi de mamar muito tempo. Agora, então, menos ainda durante essa crise. Então, assim, da hora que ele acorda, pra eu dar mamar, pra eu botar ele pra rotar, pra voltar ele pra cama, a gente dá no máximo uns 20 minutos. Não passa disso. Muito difícil passar. Então, Então, assim, não é tanto tempo, gente, mas foi muito cansativo. E ainda continua assim. Ele já diminuiu um pouco, agora ele tá acordando umas 3 vezes, 2 vezes. Não tá mais 5, 6 vezes. Mas ainda não tá no padrão dele mesmo. A briga com o peito, gente, Jesus amado, gente, eu fico suada. Primeiro que ele chora, aí, gente, ele bate a cabeça, ele bate os braços, ele bate o braço no meu peito, ele bate as pernas, ele tira a boca, gente, uma coisa que ele passou a fazer foi, assim,
como se ele pegasse a gengiva assim e apertasse como se estivesse mordendo, sabe? Eu brigo com ele, gente, mas assim, nossa, ai, dói, mas dói, mas dói, mas dói. E aí, gente, ele briga muito com o peito. E uma coisa que ele cisma, gente, que ele não quer um peito. Eu até achei que meu peito não estava saindo leite. Gente, mas sai muito leite, graças a Deus. Ele cisma que ele não quer o peito esquerdo. Ele só quer mamar no peito direito. Então, durante o dia, ele só mama no peito direito. Ele não quer mamar no peito esquerdo. Se eu insisto, gente, você tem que ver como esse menino grita. Então, vai eu desisto e põe ele no peito direito, para ele poder se acalmar. E pra poder mamar, senão ele fica com fome. Gente, ele não mama o peito esquerdo. Aí, o que acontece? Eu tenho que tirar o leite. E eu acabo congelando. Uma coisa que eu não tinha pensado, gente, eu nem sei se eu falei isso em outro vídeo, mas eu vi aí no Instagram uma moça que teve que parar de amamentar porque ela pegou uma infecção de garganta muito forte, teve que tomar um antibiótico que o neném não podia tomar, então ela não pôde amamentar, ela teve que tomar por 15 dias, então o bebê parou. Então, o que eu pensei? Eu falei, poxa, tem que congelar leite, porque pode ser que aconteça alguma coisa assim. Então eu tô aproveitando esses momentos assim que ele não quer mamar e meu peito fica cheio, então eu tiro e tô congelando. Não tô fazendo estoques não, mas sempre que dá eu tiro. Como eu falei, o meu peito tá enchendo, gente, ele enche à noite. Ele não tá ficando só, assim, vazio não, sabe? Mas ele que tá com isso, de não querer meu peito esquerdo. E outra, eu tenho uma facilidade enorme para dar mamar nesse peito. Assim, eu acho que pela posição, pelo negócio. O peito esquerdo, gente, eu sou meio troncha, sabe? Para dar mamar nele, eu tenho que ficar segurando, não é muito legal. E quando ele cisma que ele não quer mamar no peito esquerdo, aí eu tenho que dar o peito direito na rua. Piorou a minha situação, eu que já morro de vergonha de tudo. Eu morro, quando, por exemplo, você tá no fraldar, né, gente, é tranquilo, né? Sei lá, você tira a roupa inteira se precisar, mas quando você não tá, é complicado, sabe? E ele só quer esse peito esquerdo, eu tenho dificuldade nele, mas não tem jeito, né? Então tem que dar, fazer o quê? Gente, as sonecas dele durante o dia estão muito mais curtas. Dura meia hora, 40 minutos, não passa disso. Acho que nem tá chegando nos 40 minutos, gente, uma meia hora. Então, assim, ele dorme várias vezes ao dia, mas pouquinho. Então, assim, eu nem tô conseguindo mais dormir com ele, gente, porque eu tô andando tão cansada, que se eu deito, gente, durmo 20 minutos, eu levanto parecendo que eu fui moída, sabe? No moedor de carne, assim, sabe? Que, nossa, eu levanto quebrada, acabada. Então, assim, eu prefiro não dormir, porque senão, quando eu durmo, dá aquele start, assim, do cansaço, e eu não consigo dormir um período. Então, eu acabo não tô dormindo mais, e aí eu tô ficando muito mais cansada. Gente, eu percebi realmente que o Gabriel, ele tá me solicitando mais. O Gabriel não quer ficar sozinho. Ele fica na cadeirinha dele, ele fica no bumbo, mas ele tem que estar me vendo, ele tem que estar vendo alguém, não necessariamente a mim, mas se meu marido estiver perto dele também ele fica mais tranquilo. Se eu saio, gente, ele começa a resmungar. O Gabriel não é de chorar, então ele não chora, mas ele fica resmungando, sabe? E assim, eu sei que é porque ele precisa ver, eu acho que é essa questão mesmo que eles entendem que é separável, que tem medo de você fugir, de você sumir da vida dele, sabe? Ele precisar e não ter ninguém e ele não ter mais você. Então, assim, eu sinto que ele tá solicitando mais. Ele quer ficar mais no colo, mas ele não. Se você coloca ele em algum lugar, assim, na cadeirinha, por exemplo, ele fica, não tem problema. Mas ele tem que estar te vendo. Então, assim, ele tá mais carinhoso. Gente, é tão engraçado. Assim, por exemplo, se eu encosto nele, ele pega a mão e fica passando a mão em mim. Não sei se isso é reflexo, o que é, mas ele fica passando a mão, muito bonitinho. E aí, quando eu deito com ele assim, né, que eu deito assim, colo ele em mim assim, aí ele fica passando a mão no rosto, passa a mão assim, sabe? Ai, tão bonitinho, gente. Quando assim é reflexo, a gente fica essa bobeira achando que a criança tá fazendo. Oi, titias! Eu estava dormindo, sabe? O caminhão do lixo me acordou. Esse caminhão do lixo me acorda todo dia. Então, gente, essas foram as informações que eu tinha, que eu obtive, né, que eu estudei, que eu pesquisei dos 3 meses, da crise dos 3 meses. Tá passando, né? Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. Essa crise, na verdade, a gente pode durar até em torno de 4 semanas. Então, o Gabriel está terminando a 4ª semana, eu acho que ainda vai estender mais um pouquinho. Tá cansativo demais, mas, gente, não tem nada mais recompensador do que esse negocinho assim, como muito bonito. A gente aperta tanto esse menino. Mas aí, gente, então é isso, tá? Espero que eu tenha ajudado alguém com essas informações. Se você estiver passando por isso, calma, que vai melhorar, porque o Gabriel já está melhorando, mas o período realmente é muito complicado, é muito difícil. Mas então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal. E um beijo, dá um beijo nas meninas. Fala, um beijo pra vocês. Gente, tudo chama a atenção desse menino. Tem o computador ligado aqui, ele tá olhando pra ele. Então tá bom, gente. Então um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.